Após uma semana, estamos juntos novamente para cultuar a Deus, para louvar esse Deus que é amor, esse Deus que é misericordioso. E eu escolhi hoje falar sobre um assunto que você já deve ter ouvido falar. Vamos pensar o Deus verdadeiro e a religiosidade popular. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isto. Josué capítulo 23, verso 16, a Bíblia diz assim, vamos ver. Se vocês quebrarem a aliança do Senhor seu Deus, servindo ou adorando outros deuses, a ira do Senhor arderá contra vocês e desaparecerão rapidamente da boa terra que ele lhes deu. Josué está orientando o povo de Deus, o povo de Israel, que estava prestes a adentrar a terra prometida. E aquele líder, Josué, que substituiu a Moisés, o sucessor de Moisés, ele vai dizer essas palavras àquele povo. O que nós podemos ver aqui? A religiosidade popular é aberta. A exigência de Deus é fechada. Por aberta e fechada, entendemos que a passividade de dupla serventia, aberta, restrita, fechada, é uma interpretação que ela é restrita a Deus. A religiosidade popular mistura muitas coisas. Cristianismo com candomblé, com idolatria, essa é aberta. Ao passo que as exigências de Deus não permitem dupla interpretação. Na nossa vida pessoal, tendemos a misturar muitas coisas, mas com Deus não pode ser assim. Veja o que diz a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Vamos ler. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra tradução diz não poder servir a Deus e a Mamon. Então, essa mistura não existe na Bíblia. Existe sim um Deus, adoração a um Deus. Isso Josué estava mostrando ao povo de Israel, eles que estavam próximos a entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Em segundo lugar, a religiosidade popular é frouxa. As exigências de Deus são rigorosas. Essa mistura de prostituição, padrões baixos, tudo vale na religiosidade popular. As exigências de Deus, contudo, são diferentes. Gálatas, capítulo 5, verso 24, a Bíblia diz assim, essas são as exigências de Deus. Gálatas 5, 24. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Repito, aqueles que pertencem, que servem a Cristo, crucificaram as suas paixões humanas. Então, não pode haver essa mistura, essa confusão, que
tudo está bom, tudo serve. Não, não é assim que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, a religiosidade popular atribui as bênçãos à sorte ou acaso. Essa é popular. As exigências de Deus nos fazem ver que Ele, Deus, é quem nos dá tudo. Ele, Deus, é quem nos dá tudo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, verso 12. Vejam vocês que bênção esse trecho da palavra de Deus, quando ele diz assim, 29, 12. Vou ver. Riqueza e honra vem somente de ti, de Deus, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. Cabe a ti exaltar e dar força. O Deus verdadeiro é quem nos dá tudo. Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade de raciocínio para que possamos receber as bênçãos que vêm das mãos dele. Nada nos vem por acaso. Por exemplo, eu vi algumas pessoas no final do ano que passou colocando uma folha de ouro na sua carteira para dar dinheiro. Não vai trabalhar não para ver se você vai ter dinheiro. Nada vem por acaso. Deus vai dar a você. Ele vai orientar você a que você tenha sucesso na sua vida. É o que a Bíblia diz aqui. Em quarto e último lugar, a religiosidade popular conhece um Deus festivo e desconhece o seu amor. Quem aceita as exigências de Deus desconhece o Deus sustentador, o mesmo que às vezes fica desgostoso conosco, mas continua sendo nosso eterno namorado. Oséias capítulo 11, versos 8 e 9, veja o que a Bíblia diz sobre o povo de Deus, aquele povo que me amou tanto. 11, 8 e 9. Vamos ver. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como poderia deixá-lo? Como poderia destruí-lo como Admá ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado, a minha compaixão transborda. Não enviarei a minha ira furiosa, não destruirei Israel, pois sou Deus, e não um simples mortal. Sou o santo, que vive entre vocês, e não virei com a minha ira. Esse nosso Deus, que apesar das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas desobediências, Ele continua eternamente enamorado por cada um de nós. É interessante ressaltar que a palavra religião vem de um verbo latino de nome religare, isto é, religar o homem com Deus. Religião não é tudo igual, não. Muitas pessoas dizem isso, mas não é. Mateus, capítulo 22, verso 29. Vou ler para vocês. A Bíblia diz assim, Mateus 22, 29. Jesus estava conversando com um grupo de pessoas sobre a ressurreição. E eles tinham uma ideia muito errônea da ressurreição. Então Jesus vai dizer em Mateus 22, 29, o seguinte: Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem a palavra de Deus, as Escrituras, nem o poder de Deus.
Muitas pessoas dizem que a religião é tudo igual, porque não leem a Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Jesus está dizendo a mesma coisa para essas pessoas, como disse para aqueles que não estudavam a palavra de Deus. Vocês pensam assim porque vocês não estudam, não conhecem a palavra de Deus. Finalizando, 1 João capítulo 4, versos 8, 9 e 10. A Bíblia vai orientar-nos assim: Deus mostrou que nos ama. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele, quando nos amou, ele enviou o seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Meus amados, o Deus verdadeiro é diferente da religiosidade popular. O Deus verdadeiro exige que sejamos somente devotos dele, que adoremos somente a ele, que não misturemos. Aliás, nem sempre as misturas dão certo. Nem sempre, às vezes até dá, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista religioso, só podemos servir ao Deus verdadeiro. Religiosidade não conta para Deus. A Bíblia diz que ele espera, que ele aguarda, que o adoremos em espírito, em verdade. Se você até então está pensando que religião é tudo igual, estude a Bíblia, leia a palavra de Deus, e você vai ver que o Deus verdadeiro é aquele que religa você ao homem, ao seu semelhante, a Jesus Cristo. Religarem. Religião verdadeira é aquela que religa o homem com Deus. O pecado nos separou de Deus, fez uma ruptura entre o homem e Deus. Mas Deus não nos deixou ao véu da sorte. Ele mandou Jesus para que fôssemos religados novamente com o Pai, com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor lembrou de nós. Lá no Éden, nós pecamos, caímos, fomos expulsos do Éden, ficamos desamparados, mas o Senhor mandou o seu Filho único, Jesus, para que, morrendo por nós, religássemos novamente o ser humano, a criatura humana, a tua pessoa. Obrigado por esse grande amor. Em nome de Jesus. Amém.